Um idoso de 64 anos foi preso após ser flagrado. O que esse cara está fazendo? Esse idoso foi flagrado mostrando as partes íntimas para um adolescente de 12 anos. Mostrando os documentos, como a gente diz lá no sertão, para uma menina de 12 anos. Isso aconteceu na minha querida Soledade. Atenção, Soledade. Beijo para vocês. O Rafael Gonçalves vai trazer pra gente as informações ao vivo. Ei, ô Rafa, esse cara não tem coragem de mostrar as partes íntimas para um policial, né? Passando na rua, para um tenente, para um cabo, né? Ele não tem coragem de mostrar. Pois é, Fábio, não tem não, viu? O alvo dele mesmo, segundo as denúncias feitas pela polícia, né? Feitas à polícia na região, era que adolescentes, mulheres, especialmente jovens, nessa situação, ele pegava, né, o momento mais oportuno ali nas proximidades de áreas residenciais e ficava manuseando as partes íntimas. Segundo as denúncias de moradores na região, esse homem chegou a manipular os órgãos genitais na frente de adolescentes, mulheres que passavam pelo local. Tem 64 anos, é deficiente físico, usa muletas, mas mesmo assim estava na prática criminosa, aterrorizando e gerando pânico na região para as mulheres que passavam naquela localidade. Com o suspeito, em flagrante também, a polícia apreendeu um pênis de borracha, um objeto erótico, que ele utilizava para também fazer intimidar, constranger as vítimas. O último caso aconteceu hoje, nessa terça-feira, quando um adolescente de 12 anos foi vítima. A mãe da menina foi até a delegacia, denunciou o caso e esse homem acabou sendo preso pelos policiais da Polícia Civil na região de Soledade. Foi uma operação, uma prisão feita em flagrante delito pelas equipes do GTE e também da Delegacia de Soledade, que colocou atrás das grades por importunação sexual esse idoso de 64 anos de idade, que agora, nessa fase da vida, vai ter que refletir e também conter os instintos, né, diante dessa situação criminosa que ele cometeu. Que sirva de lição, né, Fábio? Ô, Rafa, me diz uma coisa, Rafa. Ele tava... Ei, o Rafa é fino, né? Nas palavras dele, ele fica procurando as palavras certas para ele colocar. Rafa disse, ele estava manuseando as partes íntimas, manipulando as partes íntimas na frente da garota de apenas 12 anos. Ô, Rafa, ele não vai... Por que esse tarado, sem vergonha, não vai manusear as partes íntimas quando estiver passando uma viatura da Polícia Militar? Por que ele não vai manusear as partes íntimas, Rafa, quando estiver passando uma moto da Rocan, certo? Perto dele? Um policial assim, mais ou menos da minha altura, com os braços assim, parecendo um morão, sabe? De cerca. Sabe aqueles bração grossos? Por que ele não vai manusear as partes íntimas quando a polícia passa? Para a polícia, assim, conversar com ele, para ele conter o instinto sexual dele. Porque o ímpeto sexual dele, ele deve estar com a testosterona muito alta, né? Aí a polícia vai e conversa com ele para ele conter o ímpeto dele sexual. Não é não? Só olha, moço, com toda a educação, com a técnica, com a psicologia que a polícia sabe conversar, sabe? Senta ele num banquinho assim, ó, e ele usa moletas, viu, ó? Certo? Isso aqui, veja só, isso aqui não é motivo pra gente aliviar coisa nenhuma, porque a gente tem que ser inclusivo, entendeu? Nós temos que ser inclusivo, inclusive tem que ter cadeia inclusiva, porque os canalhas também estão mutilados e os canalhas também envelhecem, certo? Não é porque é idoso que é santo, não é porque tá faltando um pedaço de uma perna que não é canalha. Não é disso que se trata, entendeu? Mas só para concluir meu pensamento, Rafa, aí a polícia sentava ele num banquinho assim, ó, sabe? Vem aqui, jovem, senta aqui. Vamos ter uma conversa real e sincera, bem docinha, parecendo manga espada.
Chega, desliza. Olha, o senhor estava manipulando as partes íntimas, era? Ah, entendi. Aí, ó, joga a conversa na cabeça e ele entende a psicologia da polícia, certo? Mas na frente da polícia ele não quer fazer, Rafael. Os canalhas, Rafa, envelhecem. Não se engane, não. Canalha usa moleta. Canalha pode usar cadeira de roda. Fez certo a mãe, viu? A mãe fez certo, denunciar. Sabe por que os casos também se processam e se multiplicam? Muitas vezes pela vergonha das pessoas que estão atingidas pelo vagabundo, pelo canalha. As pessoas sentem vergonha de denunciar. Não se envergonhe, você é a vítima, o culpado é o safado. Procura uma delegacia para prender, para um canalha desse entrar para cadeia, ir para cadeia, porque não pode deixar solto não. Obrigado, Rafa.